Mateus 28, a partir do versículo 18. Quem achou diz achei. E ninguém achou. Quem achou diz achei. Que coisa boa. Se você quiser se colocar em pé, se quiser continuar sentado, fique à vontade. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Sem ter o pastor Carlos Henrique, eu não posso fugir de um tema muito precioso para nós, que é o tema missionário, o tema de missões. E eu gostaria de falar sobre uma missão que Deus deu para a sua igreja. Eu já preguei sobre isso aqui na igreja, se eu não me engano, no ano passado. Mas para mim é tão importante que isso não se torne repetitivo hora alguma, isso é enfático. Então eu gostaria de trazer essa palavra mais uma vez para você. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se a sua Bíblia é analógica, não é digital, se a tua Bíblia, você bota o dedo aí nesse texto, segura ele aí e caminha um pouquinho mais até o livro de Atos, sem fechar esse daí, e nós vamos ler mais um texto que está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Se tem um marca-bíblia, marca esse texto aí de Mateus, que a gente vai voltar nele, e a gente vai ler Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Senhor, fala aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Pode abrir com a sua Bíblia aberta, pode abrir não, pode se sentar com a sua Bíblia aberta, e a gente vai compartilhar um pouquinho sobre esses dois textos dessa manhã. Uma manhã de véspera de feriado, muita gente viajando, muita gente conseguiu viajar semana passada, que a gente teve outro feriado semana passada, muita gente não conseguiu viajar nem semana passada, nem nessa semana, porque, enfim, a grana está curta, e a gente, graças a Deus, está aqui, não é verdade? Ou a opção foi de não viajar, e Deus separou esse momento para que você estivesse aqui com a gente nessa manhã. De uma maneira ou de outra, Ele está aqui, você está aqui, e nós vamos ser abençoados com a palavra de Deus, amém? Que bênção! Domingo missionário, vamos falar sobre missões. Esse tema, ele virou um tema muito confuso na vida das igrejas, e esse pouco tempo que nós temos agora, antes do culto acabar, eu gostaria de compartilhar com você sobre um tema missionário. A palavra missão, ela tem uma conotação muito diferente dentro da igreja. Se você nunca entrou numa igreja na sua vida, se Deus é um grande ponto de interrogação para você, em primeiro lugar eu quero dizer, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você não é menos importante do que ninguém aqui. Você é tão valoroso, tão importante quanto qualquer pessoa que esteja nessa igreja. Não é pelas suas opções de vida, pela sua maneira de viver, que você não tem valor. Pelo contrário, você é muito bem-vindo, bem-vinda aqui. Você não tem obrigação de conhecer termos bíblicos, nem de acreditar na Bíblia. Mas se esse é o teu caso, eu quero dizer para você, essa é a nossa maneira de adorar ao Senhor, e que você desfrute desse momento nessa manhã, junto conosco, e pare para pensar, se isso faz sentido para você, e se esse Deus, que nós temos falado sobre Ele, desde que Jesus veio para cá, temos caminhado falando sobre Ele, se esse Deus é real, eu quero convidar você a parar para pensar sobre isso. Então, eu quero que você pense sobre essa palavra, missão. A palavra missão, num contexto cristão, ela é uma palavra muito mal interpretada às vezes. Se você é cristão, você vai entender o que eu estou falando. Ah, pastor, minha igreja tem sim, faz missão. Minha igreja tem um missionário, minha igreja tem uma pessoa, minha igreja tem uma pessoa que foi lá para o Nordeste, foi lá para a Europa, foi lá para o lugar tal. Não, minha igreja faz missão, ou vice-versa. Ou ao invés de você falar isso, você fala o contrário. Não, missão não é comigo.
Missão é com aquela pessoa lá, não, missão vai lá no departamento de missões da igreja, no ministério de expansão missionária, vai lá e cuida, eles lá gostam, eu trabalho aqui do lado, eu tenho minha vida aqui, eu não tenho tempo, não tenho condições de, essa história de missão. Isso é uma compreensão completamente errada do que Deus tem falado para nós, como homens e mulheres, completamente errado. Quando eu me mudei, passei muitos anos da minha vida na Europa, essa palavra tomou um outro sentido para mim, porque missão, lá na França pelo menos, não vou dizer em toda a Europa, mas onde eu morava, ela tem uma conotação profissional, tem uma conotação corporativa. As pessoas lá, enfim, 90%, 95% do meu ciclo de amizades eram de ateus, ninguém acreditava em Deus, ninguém ia na igreja, mas a palavra missão era o seguinte: dentro do trabalho, dentro do ambiente de trabalho, dentro de uma empresa, você ganhava missões. Então você é um auditor, você é um contador, você é um dentista, você é um médico, você tem missão. E a pessoa usava essa palavra muito naturalmente. Ela vinha e falou: não, eu trabalho na empresa tal, e eu estou em missão, eu estou em missão no lugar tal, e aí quando acabar minha missão no lugar tal, eu volto e sou alocado para a sede, e depois eu vou em missão para o lugar tal. Era muito interessante ouvir advogados falar. Eu lembro do meu vizinho uma vez, um grande amigo, uma família francesa que nós fizemos uma grande amizade, virou para a gente, depois de um grande momento de amizade que a gente construiu lá, ela até emocionada, chorando: que pena, me deu um abraço. O marido dela é advogado, meu marido foi dar uma missão para ele vai em missão para o Marrocos, ele vai ter que trabalhar lá pela empresa dele, em Casablanca, e ele estará em missão. E quando eu ouvi isso, eu falei: pronto, está resolvida a minha vida. E as pessoas perguntavam o que eu fazia na Europa. Eu falava: simples, eu sou um funcionário de uma grande multinacional, uma empresa que tem no mundo todo, é uma empresa enorme, e o meu patrão, ele me deu uma missão, ele me colocou em missão aqui na Europa, eu estou aqui cumprindo uma missão, e quando essa missão acabar, em teoria eu retorno para o Brasil ou não, a gente vai ver. Pronto, todo mundo entendia qual era a minha missão. Só não me perguntava que empresa era e nem quem era o meu patrão, porque se me perguntasse que empresa era que era o meu patrão, eu falava: minha empresa ela não tem um CNPJ, minha empresa é o reino de Deus, e meu patrão se chama Jeová. Ninguém perguntava essa outra parte, mas era simples de falar. Eu estou em missão. Então falar que era missionário na Europa, por incrível que pareça, é mais fácil do que na nossa compreensão errada. Por que errada? Porque missão não se terceiriza. Missão não é só para quem está na igreja há 10, 20, 30 anos. Missão não é só para quem dá dinheiro para a igreja. Aliás, se você está aqui pela primeira vez, se você não está aqui pela primeira vez, você já ouviu a gente falar isso várias vezes, mas se você está aqui pela primeira vez, saiba que Deus não quer o seu dinheiro. Ele não depende do seu dízimo, de 2 vezes o seu dízimo. Ele não depende de você dar o que tem e o que não tem para ganhar algo. Não é essa a matemática do reino de Deus. Deus não abençoa só quem dá dinheiro na igreja. Infelizmente, nós temos visto isso às vezes na televisão, e o evangelho tem sido maltratado, tem sido prejudicado por causa disso. Mas eu quero dizer para vocês, isso não é a realidade. Não é. Deus é o dono de tudo. E Ele tem na verdade feito o contrário, Ele tem nos abençoado. Pastor, então não vou dar mais nada. Não é isso que eu estou falando. Nós temos uma igreja, nós não somos sustentados por órgãos públicos, por políticos, não. Nós somos sustentados pela generosidade e gratidão de nós, membros fiéis aqui da igreja. Seu dízimo, sua oferta tem um preceito bíblico, tem um valor muito concreto na palavra de Deus. Mas não faça disso uma obrigação que te aprisione, uma obrigação que as pessoas vão olhar para você e vão ficar: olha, está em falta, hein? O diabo vai lá puxar teu pé de madrugada. Olha, não é isso. Por outro lado, tenha o privilégio de ofertar, de dizimar. Então a gente não está aqui para falar de dinheiro. Missão não tem a ver com ter dinheiro. Missão tem a ver com cumprir uma ordem do seu chefe, no caso, Deus. Porque o seu chefe não é o pastor Gustavo. Eu falava na classe de integração semana passada, vocês acham, falava pessoal novo na igreja, o pessoal que está chegando agora. Aliás, se você não é novo na igreja, nova na igreja, mais uma propaganda para você: faça parte da classe de integração. A gente está com acho que quase 14 alunos de manhã, 14 alunos à noite, não tem mais espaço na minha sala, o pessoal puxa a cadeira da sala do lado. Olha que coisa boa, é ver gente nova chegando na igreja. E na classe eu falei: olha, não espere de mim
ficar ligando para você, te botando de castigo e disciplina, porque você deixou de... Não, eu não sou teu guru, eu não sou teu chefe, eu sou um homem que Deus colocou nessa igreja para pastorear a sua vida. Mas você, com uma comunhão com Deus, maior até e mais rápido do que eu não sou intermediário, você vai saber claramente, se você buscar Deus, o que é o bom e o que é ruim para você. Então eu falava, só tem gente que morre de medo de ficar pecando, e fica numa vida de, será que eu estou pecando? Eu falo, essa vida é bobagem. Pensa o contrário, busque uma vida muito pertinho do Espírito Santo de Deus, porque se você estiver muito pertinho dele, o pecado não vai fazer parte da tua vida. E não vai precisar de pastor te controlar, de denominação botar regra para você, vai precisar de você ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, e ele, antes de qualquer um, vai te incomodar. Então não é a nossa missão, não é o meu chefe, não é o pastor Gustavo, o meu chefe não é a igreja metodista, o meu chefe não é a igreja adventista, a Assembleia de Deus, batista, não. Nós temos um patrão, e glória a Deus por esse patrão, que se chama Jesus Cristo. E ele nos deu lições, e nós lemos duas. A primeira delas é simples, nada fácil, mas muito simples. E o pessoal fica complicando as coisas. Jesus, no final, imagina, você passa um tempão com os seus discípulos, e faz, e acontece, faz milagre e tal, aí você ressuscita, e no finalzinho do seu momento com ele, você dá uma palavra. Eu acho que se fosse eu ia guardar aquilo que eu penso assim, isso aqui é o mais importante, eles não podem se esquecer disso. Se eles se esquecerem do resto, tudo bem, mas isso aqui é fundamental. Jesus vai dar essa ordem: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele dá a ordem, ele dá a regra, ele dá o procedimento e ele dá a segurança, tudo nesse versículo. Porque isso aqui não é um conselho, sabe? Conselho é aquilo assim, ó, quando teu WhatsApp parar de funcionar, quando teu Facebook não estiver bem, quando teu Wi-Fi lá for bloqueado no final do mês que usou demais, quando você não tiver nada para fazer, quando você estiver lá de bobeira, faça. Não é isso que diz a Bíblia. Ele falou, olha, em todo momento, em todo tempo, em qualquer momento, independente de ter 10 anos de igreja, 1 ano de igreja, independente de ser pastor, advogado, juiz, contador, desempregado, aposentado, dono de casa, não tem critério, faça discípulos. Essa é a ordem de Jesus. E o que é um discípulo? Numa questão bem básica, antes de falar de evangelho, o discípulo é alguém que te segue, num primeiro momento. Um discípulo é alguém que olha para você, enxerga virtudes boas em você e fala, vale a pena caminhar do lado dessa pessoa, vale a pena ouvir o que essa pessoa tem me falado, vale a pena ouvir os conselhos, vale a pena seguir o padrão de vida dessa pessoa. Então o discipulado num primeiro momento vem muito antes de falar, olha, Jesus te ama, olha, lê a Bíblia. Grava essa frase, nós somos a Bíblia, que a grande maioria das pessoas vai ler. Não é esse livro aqui. A grande maioria das pessoas que andam com a gente, que trabalham perto de você, eles não leem esse livro. Então você, em teoria, é ou deveria ser a Bíblia deles. Então fazer discípulo é respirar a Bíblia perto deles. E você não precisa dizer para ele, ó, isso está lá em 2 Crônicas, isso está lá em Mateus, não. A vida que você leva vai ser uma vida cheia da Bíblia em você, e sem falar da Bíblia, a pessoa vai olhar para você e falar, essa pessoa é diferente. Isso é fazer discípulos. É você, dentro de uma possibilidade de corrupção no seu trabalho, onde ninguém ali está mais olhando para você, tomar uma atitude de honestidade, e a pessoa olhar para você e falar, não é normal isso. Quem é essa pessoa que faz isso no mundo de hoje, onde todo mundo está tirando uma casquinha de alguma coisa? Pô, esse cara fez isso, então tem algo diferente na vida dessa pessoa. É integridade, é ética. O pastor Clóvis pregava hoje sobre o reino de Deus. O reino de Deus envolve saúde, envolve combate à miséria, envolve ecologia, sabe, queridos, quando a gente começa a jogar lixo na rua, a gente está denegrindo o reino de Deus. A gente está olhando para um planeta que foi criação de Deus, a gente está olhando para uma criação tão amada do Senhor e destruindo ela. O pastor Cláudio falava sobre isso hoje no culto das 9. Então fazer discípulos, antes de falar
Olha, Jesus chama a gente botar uma roupa bonita e vir para a igreja no domingo de manhã. É naquele dia que você acordou de mau humor, é naquele dia que nada está indo bem. Você ter equilíbrio, você ter a presença do Espírito Santo na tua vida, a ponto das pessoas olharem, porque normalmente, guarda essa frase, normalmente não é nos picos de vitória que nós somos avaliados, mas é nos desafios da vida que pessoas avaliam quem nós somos, avaliam o nosso caráter, avaliam nossas prioridades, avaliam nossa índole, porque são nos picos de desafio de vida que nós mostramos normalmente o nosso melhor e o nosso pior. Você quer ver um exemplo disso? Um grande fazedor de discípulos ao longo da história, que faz discípulos até hoje ele tem feito discípulos. Vou falar o nome para vocês: Adolf Hitler. Não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada de Deus nesse cara. Pois é, esse cara tem feito discípulos até hoje. Fui pregar na igreja de um amigo na Inglaterra. No final do culto, nós saímos para almoçar. Saímos para almoçar num restaurante gostoso, uma comida típica inglesa, peixe com batata, fish and chips. E aí aquela comidinha ali que o inglês gosta. E estamos lá comendo, daqui a pouco entra uma galera, uns 4, e falando alto, e uma confusão, e joga a mesa para lá, e puxa uma mesa, desrespeitando todas as regras do restaurante. Achei estranho, pessoa forte e tal, e ninguém reclamando. Mais estranho ainda. E daqui a pouco eles começam a arrumar uma confusão, saem sem pagar. E daqui a pouco no estacionamento do restaurante eu ouço uma batida, eles batem no carro de alguém e vão embora e ninguém se manifesta. E aí no meio dessa confusão eu olho para dois deles, uma grande tatuagem no pescoço de cada um, uma cruz suástica, neonazistas. E ninguém se metia com eles. Isso eu estou falando, gente, em 2017. Foi agora, no final do ano passado. Hitler tem feito discípulos até hoje. E nós? Não, pastor, o ministério de missões não é comigo não. Missão é com aquele fulaninho ali, ó. Tem um pessoal aqui da igreja que está lá em Guiné-Bissau, né? Agora, esse mês, uma equipe que foi para lá, está fazendo projetos maravilhosos, tem uma família até voltando essa semana. Não, pastor, missão é com aquele pessoal lá. Eles são missionários. Esquece isso. Missão é como eu ouvi lá na Europa. O teu patrão te deu uma ordem, uma missão, vai e cumpre. Simples assim. Missão não tem endereço, missão não tem conta bancária, missão não tem tempo de contribuição, missão não tem denominação. Missão é você olhar para alguém que precisa ser discipulado. É você olhar para alguém no teu prédio que sobe o elevador com você todo dia. E você sair daquele individualismo humano. É você estar ali do lado do teu vizinho, que é espírita, que é budista, que é umbandista, que é ateu, e deixar isso de lado, e não olhar para essa pessoa como um demônio ambulante, mas olhar como um ser humano, digno, carente, precisando do teu amor, do teu discipulado, e caminhar em amizade, e caminhar falando, olha, sem pregar necessariamente, mostrando o Evangelho que transforma. Pastor, vou usar de novo a pregação do pastor Cláudio dessa manhã. Pastor Cláudio, o pastor Cláudio pregava, a gente olha quem se converteu, tem que entender que o reino de Deus se desfruta agora. Ainda que a figueira não floresça, ainda que as vides não dêem o seu fruto, ainda que o meu trabalho não esteja bem, ainda que a minha conta bancária não esteja nos melhores dias, ainda que a minha saúde não esteja das melhores, ainda assim não deixarei de expressar a minha gratidão. Esse é o reino de Deus aqui na terra. E quando a gente desfruta do reino de Deus e transborda o reino de Deus, pessoas em volta vão olhar e vão falar, tem algo diferente. Aí começa o discipulado. Missão é discipulado. Então não tem desculpa, não é uma opção, eu vou ser cristão e talvez eu discipule uma pessoa. Não é uma opção, é uma ordem de Jesus. Faça discípulos. Mas ele dá a ordem, ele dá o modus operandi, ele dá a maneira. Ele diz aqui, não é discípulo. O que acontece hoje com os projetos de discipulados em igrejas? As pessoas fazem discípulo do fulano. Esse aqui é meu discípulo. Não, esse aqui é o grupo dos meus discípulos. Aquele ali, aí começa uma competição danada. Os discípulos do fulano contra o discípulo do Beltrano, e a célula de um está crescendo, e aí vira uma competição, vira um troço que não é nada de Deus. Nossos discípulos não são do pastor Gustavo, não são da Thaís, não são do Arley.
Nós fazemos discípulos de Jesus. A regra está aqui, ensinando-os a guardar o quê? Todas as regras da igreja metodista. É isso que está escrito na Bíblia? Glória a Deus que não, queridos. Não estou falando mal, não. Amo a minha igreja. Regras bonitas, valorosas. Mas não é isso, graças a Deus. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho. Eu quem? Jesus. Foi Ele que falou isso. Ensinando-vos a guardar todas as coisas que Ele nos tem ordenado. Fazer discípulos não é difícil. Quer dizer, não é complicado. Difícil é assim um pouco. Porque vai demandar seu tempo. Vai demandar seu amor. Vai demandar telefonema. Vai demandar sair para almoçar junto. Você acha que como é que se faz discípulo? Eu sou um cara muito reservado. Uma grande amiga minha que morou comigo no meu prédio me descreveu. Ela fez uma brincadeira lá. Ela falou: vou descrever todos os meus amigos. E as características e adjetivos minhas, ela nunca falei isso para ela, mas eu li, eu falei, não tinha como ser melhor essa descrição, porque eu me encontrei ali. Ela falou: Gustavo é um menino, na época adolescente, de muitos colegas e poucos amigos. Eu falei: é exatamente isso. Eu sou uma pessoa reservada, eu sou uma pessoa extrovertida até certo ponto, tenho muitos colegas, conheço bastante gente pela minha função também, pastoral, como músico, viajei muito para tocar, tal, mas sou uma pessoa reservada no meu ciclo de amizades, na minha intimidade, na minha confiança, no meu ouvir alguém, realmente ouvir de verdade, não só de escutar. Eu sou assim. Então não adianta querer alguém ser alguém que vai me discipular, uma pessoa que eu não conheço, porque eu vou desconfiar. Não é que eu nunca vou desconfiar, mas eu vou ter minhas reservas. Eu não vou sair ouvindo uma pessoa que eu nunca vi na vida, que eu não conheço direito. Mas à medida que eu caminho com essa pessoa, a amizade, a intimidade vai começar a acontecer. Guarda outra frase nessa manhã: amizade sem discipulado é possível. Você pode ser muito amigo de alguém sem discipular aquela pessoa, porque discipular é isso aqui que a Bíblia diz: ensinar aquela pessoa a guardar preceitos de Jesus. E às vezes, por ser tão amigo, a gente não quer tocar algumas feridas, não é verdade? Não vou falar isso não, porque vai danificar minha amizade com esse fulano aí. Vou dar esse conselho aí, ele vai ficar chateado comigo. Vou me meter na educação dos filhos. Não, isso aí, deixa ele lá. Não é verdade? A gente pensa isso ou sou só eu? A gente olha e não, mas isso aí não, deixa quieto. A gente é muito amigo, vai acabar brigando, que vai tocar num ponto que a gente tiver. Isso é amizade. Agora, o contrário não é possível. Amizade sem discipulado é possível, mas discipulado sem amizade é impossível. Não dá. Não dá para ser discípulo sem ser amigo. É um limite, é um passo a mais. Faça discípulos. Faça discípulos, não seus discípulos. Porque cá para nós, se eu fizesse um monte de discípulo do Gustavo, a gente estava mal demais aqui na igreja. Ia ser uma igreja que eu já conheço minhas limitações, ia ser uma igreja extremamente limitada, ia ter sérios problemas em algumas áreas, multiplicado por, enfim, quantas pessoas eu fizesse. Então, graças a Deus, que não são discípulos de Gustavo. Mas o meu sonho, meu maior objetivo de vida é cumprir uma ordem, não é um conselho de Jesus, uma ordem missionária, de fazer discípulos por onde eu passar. Discípulos de Jesus. Ele me pede, Ele me ordena, Ele me dá um modus operandi: você vai fazer dessa maneira. Ensina o que eu tenho falado para eles. E ninguém ensina o que não tem. Primeiro você tem que ter para depois ensinar. E no último lugar Ele dá a garantia, dá o selo do ISO 2018 espiritual. Ele diz o seguinte: você está com medo? Pode ficar tranquilo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Você quer garantia melhor do que essa? Eu queria ter meu professor em algumas matérias que eu fiz na minha faculdade de administração do meu lado, para resolver alguns pepinos quando eu trabalhava no comércio. Eu queria ter alguns professores de harmonia funcional quando eu trabalhava com música, para resolver algumas interrogações que eu não sabia resolver. Não estavam do meu lado. Mas a Bíblia me garante que se eu cumprir uma ordem de Jesus, de fazer discípulos, Ele, não foi outra pessoa que falou, Ele fala para mim: eis que estarei com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Amém? Que segurança maravilhosa. Minha mãe pode me abandonar, eu posso me decepcionar na minha igreja, o meu pastor pode me dar uma palavra que não é das melhores, porque nós não somos perfeitos, mas com Jesus não há decepção. Ele nunca me abandonará.
E Ele vai estar comigo todos os dias da minha vida. Não tem desculpa. Se você puder agora, feche os seus olhos antes de a gente falar da segunda e última parte. E fala: Senhor, eu quero fazer discípulos. Senhor, eu quero olhar e ver pessoas do meu lado e enxergar como potenciais discípulos teus. Você acha que teu pastor vai chegar ali onde você está pensando agora? Não chego não, gente, nem conheço essas pessoas. Deus te colocou aonde você está, não foi por acaso. Peça isso a Deus: Deus, eu quero fazer discípulos. Sem o evangeliquez, sem nada, mas conhecendo Jesus e fazendo Jesus conhecido. Amém. E em segundo lugar, outra ordem de Jesus: missão é cumprir ordens. É uma ordem muito clara, muito clara. Já falei sobre ela aqui na igreja também, e vou falar para o resto dos meus dias, porque essa palavra ela tem que ser lembrada ano a ano, para não cair no esquecimento, porque isso é a ordem de Jesus. Dizem que uma empresa deve revisar e divulgar a missão e os valores dela constantemente, para que não se esqueça e não se desvirtue. Então, se essa é a missão da igreja, isso tem que ser falado e redito. Atos capítulo 1, versículo 8. Mais uma vez, Jesus vai, ressuscita, fica um pouquinho com os seus discípulos, e aí não são as últimas palavras, é literalmente a última frase de Jesus antes dele ir para o céu de novo. É a última frase, ou seja, olha gente, guarda esse negócio. Ele não ia jogar a palavra fora num momento. Primeiro, que ele nunca jogou palavra fora. Segundo, que num momento como esse, mais ainda, ele não jogaria palavras fora. E aí ele fala o seguinte: presta atenção, porque essa palavra é para a gente em 2018, aqui em Botafogo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o que? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Fazer discípulo e ser testemunha de Jesus. Duas ordens que nosso patrão nos deu. E a gente complica muito isso, gente. Não é fácil, mas não é complicado. O que é? Eu sei que temos aqui pessoas que vêm da área de direito. O que é uma testemunha? Quando uma testemunha é chamada? Para que ela é chamada? Qual é o valor de uma testemunha? Pensa aí. Não sei se você já é advogado, ou se você já foi intimado para ser testemunha de um processo, ou já, enfim. Pensa aí, o que é testemunhar? O que é testemunhar? Vamos lá, vamos pegar um caso hipotético, tá? Vamos dizer que agora, ali no sinal, do outro lado aqui em frente, aconteça um acidente. E a gente está aqui agora, né? Pregando a palavra, ouvindo, vocês estão olhando para cá, nem para a rua vocês estão olhando, eu ainda estou olhando para a rua, mas tem uma faixa aí que eu não consigo ver nada. Aí acontece um acidente ali agora, e aí, por causa desse acidente, há um processo jurídico, e o juiz vai precisar de testemunhas. Alguém daqui da igreja, nesse momento agora, vai ser chamado para testemunhar? Não. Qual a probabilidade? Quase nenhuma, não é verdade? Por quê? Não viu? Ouvi, talvez, por um acidente muito grave, né? A gente vai ouvir um barulho, mas não testemunhou, não presenciou, não estava ali. Agora pensa na pessoa B. A pessoa está esperando para atravessar o sinal. E quando o sinal fecha, o acidente acontece na frente dela. Ela vê a pessoa cair, ela vê o carro bater, ela viu o carro chegando, ela viu toda a tragédia ali que aconteceu. Qual a probabilidade dessa pessoa ser chamada para testemunhar? Baixa ou alta? Por quê? Porque ela viu, ouviu, presenciou um fato. Traz isso para o que Deus manda a gente fazer. Nós somos testemunhas, ou devemos ser testemunhas. De quem? De Jesus. O que é uma testemunha? É alguém convidado a falar do que viu, ouviu, presenciou. Então não tem como você ser testemunha sem ver, ouvir e presenciar. Tem gente dando testemunho de Jesus sem ter a presença dele. Tem gente dando testemunho de Jesus, e aí o juiz pode até mandar prender, porque testemunha não é inventar história. Inventar história é falso testemunho.
Isso você pode ser preso por causa disso. Mas uma pessoa que dá um bom testemunho, um testemunho real, ela não inventa nada. Então não é complicado. A ordem de Jesus para mim e para você, ela é simples, não é fácil, mas ela é simples. Jesus chega para nós e fala: olha, você vai ser testemunha do quê? Do que você viu, do que você ouviu, do que você presenciou. Você vai ser testemunha do que você tem visto, do que você tem ouvido, do que você tem presenciado. E aí vem a pergunta: o que você tem visto, o que você tem ouvido, o que você tem presenciado? Se você não ouviu nada, se você não presencia nada, se você não ouve nada, esquece, você não vai ser chamado para testemunhar. Ninguém dá o que não tem. Ninguém transborda quando está vazio. Testemunhar não é inventar. Tem tanta gente que pega o microfone, sobe no púlpito e sai falando um monte de coisa, mas falta vida, falta testemunho, falta experiência, falta ter a vida diária. E quando você começa a testemunhar, você não vai inventar nada, você não vai sair do seu ambiente de vida, você vai simplesmente em alguns momentos falar: olha, eu não sei, isso ou aquilo eu não sei, mas de uma coisa eu sei. E você vai falar do que Deus tem falado no seu coração. E diz a Bíblia: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa é a garantia que Jesus nos dá. A gente não está sozinho nessa jogada. A gente tem o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Temos estudado sobre o Espírito Santo às terças-feiras aqui na igreja, e tem sido tão bom, tão bom. O Espírito Santo é o próprio Deus. Ser testemunha é sair daqui nessa manhã e na hora do almoço ser testemunha, e na hora do jantar ser testemunha, e dando aula, e pegando ônibus, e no metrô, e no teu trabalho, e na tua falta de emprego, e na tua faculdade, ser testemunha, contar ou testemunhar daquilo que você tem visto, ouvido e presenciado. Amém? Amém. Uma igreja missionária não é uma igreja que envia um pequeno grupo de pessoas para projetos missionários, não. Isso é uma igreja egoísta e que não entendeu o chamado de Deus para ela. Uma igreja missionária, num domingo missionário, como é o quinto domingo nosso, é uma igreja que entende que a missão não atinge a 90% da igreja, mas a 100% da igreja. É uma igreja que entende que missão não é pressuposto ou está a cargo de um ministério, de um grupo de pessoas mais bem capacitadas. Isso não significa que uma igreja não precisa de capacitação, isso não significa que uma igreja não precise de treinamento, isso significa que uma igreja precisa estar aberta a um processo missionário, a um processo onde Deus vai usar você no teu trabalho. Qual é a possibilidade do líder da tua célula, minha possibilidade de ir no teu trabalho todos os dias com você? Fala para mim, de 0 a 10. Talvez, eu já fui no trabalho de algumas pessoas aqui, já tive esse privilégio, então não vou dizer 0, mas é muito baixo. Eu tenho um amigo que é um grande empresário em Brasília, e ele tem uma empresa que tem filial em Brasília e filial em São Paulo, empresa de telecomunicações, e toda vez que eu vou lá, ele me chama porque ele faz um culto, todos os dias, de manhã cedo, para os seus funcionários. É engraçado que ele é mais Caxias até do que eu, porque eu falo uma frase, você já me conhece, quem está aqui na igreja sabe, né? Ninguém é obrigado a nada nessa vida, assim diz a nossa Constituição, mas ele não. Ele fala: todos os funcionários são obrigados a vir na minha reunião, e ele é o patrão, então ele faz. E é um homem muito bem sucedido, uma empresa que não para de crescer, um homem muito sério, muito de Deus. E toda vez que eu vou lá, ele me chama para ir na empresa dele, e é legal porque ele usa a tecnologia a favor dele. A filial de São Paulo faz uma teleconferência e a gente faz um culto, metade da empresa em Brasília, metade da empresa em São Paulo, uma teleconferência super bacana. Eu vou lá, eu prego no trabalho dele, mas não é normal, não é o habitual, não é verdade? Não é o habitual. O habitual é que você vá trabalhar, isso é habitual, espero eu. Não, pastor, eu estou desempregado, tudo bem, vamos orar para que isso mude. Mas o habitual é que dentro do teu ambiente você esteja nele, mais do que eu. E é nesse ambiente que Deus vai gerar potenciais discípulos e discípulas de Jesus. Que Deus vai gerar oportunidades de testemunho, para que você possa testemunhar do Evangelho de Jesus. Amém?
Eu queria orar por você, porque essa é uma palavra que, no mínimo, tem que te desafiar, porque ela me desafia. Vocês acham mesmo, gente? Sério, de verdade, que eu passei 7 anos da minha vida vivendo um projeto missionário efetivamente. Vendi minha empresa, vendi meu apartamento, fui embora para a Europa, mudou a minha vida. Eu me lembro como se fosse hoje, no último mês na França, antes de vir para o Brasil, eu recebi a primeira e a última visita, né? O alfa e o ômega dos meus amigos que me visitaram foram a mesma família do pastor Rodolfo. Eles chegaram lá, foi a nossa primeira visita e foram a nossa última visita. Que privilégio, ter meus amigos mais chegados que irmãos. E eu lembro como se fosse hoje, a gente sentado ali, e eles viraram para a gente e falaram: vocês não têm noção do quanto vocês mudaram ao longo desses 6 anos. Falei: glória a Deus, até que eu fiquei com meu para melhor ou para pior, né? Falei: não, para melhor, porque espero que sim. Mas eu, quando fui para lá, queridos, queridas, não tinha a menor capacidade de fazer o que eu fui proposto a fazer. E tinha medo de fracassar, tinha medo de não dar conta, tinha medo das demandas pessoais e das crises, e da crise financeira pela qual a gente passaria, porque eu já sabia. Nós abrimos mão também nesse contexto, enfim, de carreira, e eu tinha medo, e esse medo me sondava a vários momentos. Então não fique preocupado ou preocupada. Pastor, para você é muito fácil falar, você tem um curso de teologia, você é mais desinibido do que eu. É muito simples. Eu nem sei qual livro que tem na Bíblia direito, eu nem sei. Estou aqui na igreja há um tempo, mas quando manda abrir lá em Ageu, Sofonias, eu fico até o fim do culto, nem achei ainda. Isso não é desculpa para não conhecer a Bíblia não, mas isso acontece, isso é normal. Tem gente que fala: não, meu Ageu aqui foi no banheiro, pastor, segura aí, daqui a pouco ele volta. Não fica preocupado, não fica preocupado. Porque se o Espírito Santo de Deus estiver com você, e se Jesus estiver todos os dias com você, amém, essa missão será cumprida. Como o Capitão Nascimento, né? Missão dada, missão cumprida. Amém. Já imaginou viver isso? Cheio do Espírito Santo de Deus? Amém. As nossas armas não são carnais. Tem gente hoje que acordou de manhã e saiu aí para trabalhar na polícia civil, na polícia militar, no exército, e não tem a noção, e foi dada uma missão para essa pessoa, e ela não tem noção se vai voltar viva para casa, por causa da violência da nossa cidade. Pega a arma, aprende a manusear coisas que ela nem queria, na verdade. E a gente tem um privilégio: as nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais.